Fala geekeiros, fala geekeiras, fala popeiros, fala popeiras, sejam muito bem-vindos ao meu canal, O Mundo Geek na Cozinha. E hoje eu irei falar pra vocês de uma série muito punk, muito complexa, muito nojenta em algumas cenas, o que me lembrou muito das cenas dos ratos em Stranger Things, na terceira temporada. E eu estou falando da série Lovecraft Country, que é produzida por J.J. Abrams, Jordan Peele. E essa série, ela tem várias pegadas. Ela tem a pegada sobre as críticas sociais da época, porque se passa nos anos 50. Ela tem uma pegada também sobre o racismo, a segregação racial da época. Tem uma pegada de mitologias, de monstros. Também tem coisas sobre possíveis extraterrestres, mas é uma série muito complexa. E como o Jordan Peele está no meio, então tem trechos, cenas e referências que lembram muito Corra, que lembram muito Nós, e é muito interessante essa série. Essa série é da HBO e ela é baseada num livro escrito por Matt Ruff. E a história, ela começa com um personagem, Atticus Turner, que ele é um veterano de guerra, e ele acaba retornando para Chicago depois do desaparecimento do seu pai, e acaba encontrando seu tio, e ele sai em busca do seu pai depois desse desaparecimento misterioso, ao lado do seu tio George e da sua amiga de infância Letícia. O que acontece? Eles acabam pegando um carro e vão em busca do pai do Atticus, ou do Tick. Nesse meio tempo, eles acabam encontrando monstros e também acabam encontrando um monstro humano, que seria This is family business. Families stay together. Os atos racistas dos homens brancos contra eles. Esse livro, ele foi baseado, ele teve referência aos contos de Howard Phillips Lovecraft. Ele se autodefinia como racista, mas ele criou várias mitologias. Ele nasceu nos anos 1800 e morreu nos anos de 1935, por aí. Ele foi esquecido com o tempo, mas aos poucos ele acabou sendo lembrado por esses seus contos. E o que acontece? Nesse percurso de carro que eles tentam encontrar o pai do Atticus, do Tick, eles acabam encontrando vários problemas, como por exemplo, como naquela época estava na lei de Jim Crow, que ela veio após a Guerra Civil. O que acontece? Com essa lei acontece segregação racial. Pessoas negras só podem estar onde os negros são permitidos. Não era permitido existir uma junção entre negros e brancos no mesmo ambiente. Então, nessa fuga deles, eles acabam, por exemplo, encontrando um policial branco. Eles acabam sendo perseguidos e são alvejados por balas. Eles acabam indo para cidades que são proibidos pessoas negras. E tem também um grande problema que acontece muito na série, como eu falei, que tem cenas, por exemplo, essa lei do Jim Crow foi até 1964. Na série também ocorre a situação do pôr do sol, porque tem cidades que aceitam pessoas negras, mas até o pôr do sol. Quando passa do pôr do sol, essas pessoas elas têm que sair da cidade. E quando isso não acontece, eles acabam sendo ameaçados. E isso acontece na série. Os personagens Tick, George e Letícia, eles acabam sendo perseguidos pelo policial, porque eles acabaram ficando mais tempo do que o permitido, que seria o pôr do sol. O livro Green Book, ele de fato existiu, e nessa série ele acaba sendo mostrado
porque é o guia dos personagens para que eles saibam em que cidades e vilarejos que eles podem ir e que eles não serão e que eles não sofrerão algum tipo de preconceito, algum tipo de ameaça, algum tipo de perseguição com suas vidas. Um dos restaurantes da série Lovecraft Country se chama Denmark Versi, que ele é um nome fictício, mas ele é uma homenagem ao primeiro homem que planejou a revolta dos escravos nos Estados Unidos em 1822. Ele acabou conseguindo comprar a sua própria liberdade por $600 na época, e a partir de então ele começou a lutar pela abolição da escravatura. O que acontece é que em 1822, Versi ele conseguiu reunir entre 9.000 escravos para ter a revolta. O que acontece é que autoridades brancas acabaram sabendo dessa revolta e acabaram executando o Versi. Os fãs do escritor Howard Phillips Lovecraft, eles batizaram o nome Lovecraft Country a região noroeste dos Estados Unidos, chamada de Nova Inglaterra. Na série, Atticus ele parte de Chicago em direção ao povoado de Adam, em Massachusetts, que é uma região que é um povoado inóspito, inacessível, com pessoas extremamente hostis. Só que o que acontece? Na série ele acaba lendo Arkham ao invés de Adam. Existem diversas referências nessa série, e uma das primeiras referências é o livro Uma Princesa de Marte, escrita por Edgar Rice. E o que acontece nessa história? O personagem John Carter, que é um ex-confederado e nativo americano, ele acaba acordando em Marte e protagonizando várias aventuras nessa história. E o que acontece? Na série acontece uma coisa meio extraterrestre, etc. Então o Matt Ruff, o escritor de Lovecraft Country, ele acabou pegando a referência, se baseando nesse livro também. Um outro livro que aparece na série é o The Outsiders and Others, que é do escritor H.P. Lovecraft, que foi uma das referências para o escritor Matt Ruff, que escreveu Lovecraft Country. E ele, nesse livro, tem monstros da mitologia Michulhu. Chuchulhu, eu não sei como é que fala, e é bem difícil de escrever também. Mas esses monstros, ele é uma mistura de octópode, dragão e ser humano. Sobre essa mitologia, diz que há bilhões de anos na Terra teria sido habitada por seres cósmicos. E esses seres seriam capazes de destruir e criar vida. E esses antigos seres teriam como Chuchulhu um de seus grandes líderes. Não sei se é Chuchulhu, tá? E esse escritor, H.P. Lovecraft, ele escreveu que esses seres e não Deus acabou criando a vida na Terra para um propósito: servidão. Então o que fica implícito nos contos é que esses seres, eles são os verdadeiros criadores da Terra. Eles são os criadores do próprio universo, além de todos os seres nele presentes. Essa série, resumindo, ela é composta de milhões e milhões e milhões de referências. Ela é baseada, como eu falei, nos livros e nos contos de H.P. Lovecraft, que era um homem altamente racista, declaradamente racista. Então o Matt Ruff acabou pegando os contos e transformando num livro onde há muita crítica social, onde se fala muito sobre o racismo, e acabou colocando junto os monstros também de criação dessa mitologia Chuchulhu, que não sei como falar. Essa série é simplesmente maravilhosa. Ela tem cenas muito pesadas, seja em cenas declaradamente racistas, seja em cenas dos monstros, seja em cenas que você volta no tempo e diz: o que foi que nós humanos vivemos no passado? E o que a gente precisa mudar no presente e no futuro? Nós não queremos viver, eu espero que vocês não queiram viver nos anos de 1950. Não foi uma época perfeita, não foi uma época boa. Muitos romantizam épocas do passado, dizendo:
porque antigamente era muito melhor. Será? Anos 50, com segregação, onde pessoas negras não podiam entrar em restaurantes, em bares, em parques, em escolas, em hospitais, em bebedouros, de pessoas que só pessoas brancas poderiam entrar em ônibus. Será que essa época era boa mesmo? Então, o que é que esse filme, o que é que essa série retrata? Tem também a parte da magia, tem uma parte de magia também nessa série, mas o que essa série quer retratar é muito dessa mudança de visão que nós precisamos ter hoje em dia e ver como era o passado, como era a cabeça de muitas pessoas daquela época. Então fiquem já cientes que vocês vão ter que preparar o estômago de vocês, sejam com as nojentas, como eu falei, de cenas nojentas, e também com essas partes que eu considero nojentas, que são as partes racistas e muito pesadas. Como essa série se passa na época da segregação racial, o que acontece? Em várias partes, em várias cenas, os brancos não permitem a entrada de negros nos estabelecimentos que são proibidos. Porém, em muitos momentos de perseguição, por exemplo, quando um branco está perseguindo um personagem negro, e essa pessoa negra, ela entra, por exemplo, no cabeleireiro, onde só pessoas negras podem entrar, os brancos se sentem no direito de entrar nesse estabelecimento que eles não podem entrar. Aí o que acontece? Todas as pessoas que estão ali, que são negras, elas se juntam e falam, olha, aqui você não passa, porque senão tipo, o pau vai cantar. Então eles pegam tesouras, um bocado de coisa. Então tem muito isso na série também. Os brancos se sentem muito no direito de muitas coisas, enquanto eles mesmos proíbem os negros de terem uma vida normal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar, de se inscrever aqui no meu canal do YouTube, O Mundo Geek na Cozinha. Ative o sininho para você receber as melhores notificações do seu dia. Não se esqueçam de ouvir o meu podcast Sala de Cinema, de seguir a minha página no Instagram, O Mundo Geek na Cozinha. E, claro, caso você assista essa série, manda lá direct e comente aqui embaixo sobre a série que eu estou falando aqui. Eu gostei bastante, excelente essa série. E faça a correntinha do bem, compartilhe com seus amigos e seus familiares, como eu sempre digo. E até uma próxima.